Olá pessoas, tudo bem? Prontos para falar da parte 5, 6 de Leopardo? Bom, gente, essa parte 5 e 6, então, é a mais curtinha da nossa leitura. A gente tem a parte 5, então, focada no padre Pirone. Ele vai visitar a família, o pai dele já tá morto. Ele vai visitar, então, a mãe e as irmãs. Chegando lá, ele se encontra com alguns amigos que têm alguns questionamentos sobre como a nobreza está lidando com todas essas alterações que estão afetando a igreja. Apesar de gostar muito do Dom Fabrício, o padre Pirone não tem muitas boas notícias para os amigos, né? Ele vai ser bastante sincero no sentido de falar que eles não podem esperar muita coisa da nobreza, porque eles não farão muita coisa, mas ele ao mesmo tempo tenta proteger um pouco Dom Fabrício. Ele não coloca isso como uma culpa da pessoa Dom Fabrício, mas sim como da classe nobre de um modo geral. E então ele começa a tergiversar até que o amigo dele dorme. E assim que o amigo dele dorme, ele começa um grande monólogo falando realmente o que ele pensa a respeito daquilo. E é bem interessante porque tem um trechinho aqui que eu separei para ler para vocês, na página 199, esse trechinho, e é quando o padre diz: "Lhe direi mais, Dom Pietrino, se como tantas vezes já aconteceu, essa classe desaparecesse, logo surgiria outra equivalente, com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Talvez não se assentasse mais no sangue, mas sei lá, na antiguidade da presença em certo lugar, ou no pretenso conhecimento superior de algum texto supostamente sagrado." Então, nessa parte, a gente tem, pela primeira vez, o padre Pirone concordando com o que o Tancredi disse lá no comecinho, de que as coisas mudam e continuam as mesmas. Então, se essa classe sair, vai aparecer outra igualzinha a ela em algum tempo. Talvez ela não tenha o sangue real que essa tem, mas talvez ela conheça um texto sagrado. No caso da burguesia, talvez ela tenha dinheiro suficiente para isso. E é isso que o padre ali tá acabando de atestar. No dia seguinte, então, quando o padre tá indo pra igreja, ele encontra a irmã dele aos prantos. Eu vou explicar essa treta de família porque talvez não tenha ficado claro. Então, o pai dele, o pai do padre, chamado Gaetano, tinha um irmão chamado Turi, e os dois tiveram uma briga por causa do amendoal da família, que ficou só pro Gaetano e não pros dois irmãos. E aí, depois de anos, né, os descendentes do Gaetano ficaram com essas terras, e agora o filho do Turi, então, que é primo do Pirone, fez um filho na irmã dele, então na Angélica, filha da Sarina. Não sei o quanto isso ficou mais fácil, mais confuso. Mas a Sarina estava preocupada porque a filha dela, Angélica, estava grávida, e ela acredita que o Santino só engravidou ela para poder ter essas terras de volta. E, é claro, estava super preocupada até com a questão do casamento. O padre Pirone, então, fala: "Não, pode deixar que eu resolvo o problema." E ele vai lá, ele fala com o tio dele, o tio Turi. Ele dá uma de João sem braço, falando que sabe do noivado da sobrinha com o primo dele, né? E na hora já o tio dele fica super contente com a perspectiva de ter, então, uma parte do amendoal. É claro que a irmã dele não quer dar o amendoal. Ela até comenta, tipo, deixa bem claro que o amendoal tá acima da filha pra ela. Só que o padre Pirone tem uma carta na manga, então. Ele volta com a notícia de que o tio e o primo concordaram com o casamento, e ele conta, então, que ele vai dar a parte dele como dote da Angélica. Essa parte eu acho que tem duas coisas interessantes de comentar. Primeiro é o fato de que o padre abre mão ali da parte dele, e que isso não é um grande ato. Se você for pensar a respeito, um padre, ele não pode passar as terras deles para os filhos, porque ele não vai ter filhos. Então, provavelmente, se ele ficasse com aquelas terras, elas podiam ser muito bem confiscadas naquela situação em que a igreja estava perdendo vários bens. Então, talvez tenha sido até um jeito dele garantir que continuasse na família essas terras. Por outro lado também, a gente tá aqui num arco separado, na família do padre, onde está tendo um casamento que vai servir para manter uma classe funcionando. Ainda que mais pobres que a Angélica e o Tancredi, a Angélica e o Santino aqui, que são parentes do padre, eles estão se casando por motivos muito parecidos que a Angélica e o Tancredi. Então existe uma correlação.
É um romancezinho que é colocado para mostrar como isso não acontecia talvez só na nobreza e na burguesia, mas também em outras classes sociais naquela época. No final da parte 5, então, o padre volta para Dona Fugata, se encontra com Fabrício e eles partem juntos para Palermo. 1 ano e 9 meses depois da parte anterior, a gente encontra então o Sali na festa, no famoso baile. E esse baile é importante porque vai ser o baile de debut da Angélica, então, para a sociedade, como noiva do próprio Tancredi. E aí tem um casal então ali que tá ciceroneando a festa. E esse casal, logo de começo, fala então na frente de Dom Fabrício que tem um general chamado Pallavicino que agiu muito bem e tudo mais. E o Dom Fabrício fica uma fera, porque esse cara, ele combateu as tropas garibaldianas. Então ele não concorda muito com esse casal e ele logo fica de mau humor, pensa até em ir embora da festa. Só não faz isso, é claro, porque é muita falta de educação para um leopardo. Nesse ímpeto de fúria, o Dom Fabrício sai então pelo castelo, olhando a arquitetura, olhando o que está acontecendo ao redor. E aí ele se depara com uma parte muito bonita do teto. E aí eu vou ler um trechinho para vocês aqui, que está na página 222. Essa parte tem duas coisas muito importantes. Primeiro ele diz assim: no teto, os deuses reclinados em assentos de ouro olhavam para baixo sorridentes e inexoráveis como o céu de verão. Acreditavam-se eternos, mas uma bomba fabricada em 1943 em Pittsburgh, Pensilvânia, devia provar-lhes o contrário. Ou seja, esses anjinhos no teto podem ser uma representação da nobreza. E por que isso? Porque eles se acreditavam indestrutíveis. Até então não existia o porquê de eles cessarem de existir, mas então vem uma revolução e traz algo que pode destruir eles. No caso dos anjinhos do teto, uma bomba fabricada em Pittsburgh poderia destruí-los. No caso da monarquia, a burguesia pode vir e destruí-los. E aí o texto se segue assim: que beleza, príncipe, que beleza! Hoje em dia não se fazem coisas assim com o preço do ouro. Cedar estava parado ao seu lado, os olhinhos espertos percorrendo o ambiente, insensíveis à graça, atentos ao valor monetário. De repente, Dom Fabrício sentiu que o odiava. Sua ascensão, a ascensão de centenas de outros como ele, suas obscuras transações, sua tenaz avareza e avidez, era por tudo isso que se alastrava o sentimento de morte que agora entristecia esses palácios. Devia-se a ele, a seus comparsas, a seus rancores, a seu senso de inferioridade, a seu fracasso em desabrochar, o fato de agora também ele, Dom Fabrício, associar os trajes negros dos bailarinos a corvos que planam em busca de carne podre, acima dos valores mais remotos. Teve vontade de responder com rispidez, de convidá-la a retirar-se, mas não podia, ele era um convidado, o pai da querida Angélica, e talvez um infeliz como os demais. Então aqui ele assinala pra gente a diferença na visão. Enquanto Dom Fabrício estava olhando aquilo pela arquitetura, pela beleza que tem em si, né, o ornamento do teto, o Cedara só conseguia ver o valor do ouro ali. Então já mostra que os valores, que os ideais deles são bastante diferentes. Uma coisa legal de lembrar é que lá no vídeo dos apêndices eu deixei um videozinho de uma professora analisando esse livro e ela comenta como o baile é a maior representação dessa substituição da monarquia pela burguesia e como principalmente vai ficar muito distanciado o Fabrício do Tancredi e da Angélica, porque o Fabrício é o antigo e o Tancredi e a Angélica são o novo. E aí o Dom Fabrício ainda tá meio bravo, meio incomodado, ele encontra a biblioteca então do anfitrião e ele entra lá. Quando ele entra na biblioteca do anfitrião, ele vê que tem um quadro que chama A Morte do Justo, de um pintor chamado Greuze, e ele começa então a pensar sobre a morte. E aí, eu prometo que esse é o último trechinho que eu leio pra vocês hoje. Está na página 226. Perguntou a si mesmo se sua morte seria parecida com aquela. Provavelmente sim, exceto que os lençóis seriam menos impecáveis. Ele sabia, os lençóis dos agonizantes são sempre sujos, cheios de babas, dejetos, manchas de remédios. E era de esperar que Concetta, Carolina e as outras estivessem vestidas com mais decoro. Mas no conjunto era a mesma coisa. Como sempre, as considerações sobre a própria morte o acalmavam tanto quanto a morte dos outros o perturbava. Seria porque no fundo sua morte fosse antes de tudo a do mundo inteiro? Ou seja, aqui é óbvio, ele tá falando de duas mortes. Ele tá falando da morte dele, Fabrício, como pessoa, e da morte dele, Fabrício, como o príncipe, com esse título, com essa importância que existia na monarquia absolutista e que agora é mais
uma coisa visual, uma coisa mais para inglês ver. Acima de tudo, ele tá falando aqui da morte de uma certa dominância política que ele tinha e agora não tem mais. Logo em seguida, a Angélica e o Tancredi entram nessa biblioteca para conversar com o Fabrício e aí mostra o ponto de vista deles em relação à morte, que é totalmente oposto. Na mesma página, então, no último parágrafo diz: os dois jovens observavam o quadro com absoluta indiferença. Para ambos, o conhecimento da morte era algo puramente intelectual. Era, por assim dizer, um mero dado de cultura, não uma experiência que lhes atingisse a medula dos ossos. A morte, sim, existia, sem dúvida, mas era assunto para os outros. Dom Fabrício pensava que é pela ignorância íntima desse supremo consolo que os jovens sentem as dores de forma mais aguda que os velhos. Para estes, a saída de emergência está mais próxima, porque como pessoas mais jovens, é mais difícil que eles morram, é muito mais fácil eles esquecerem da morte, a existência da morte para eles é algo muito mais distante que o Dom Fabrício. E nesse sentido, mais uma vez, não só pessoal, a Angélica e o Tancredi demorariam muito mais anos para morrer do que o Fabrício, mas também porque agora eles têm a dominância política, eles têm o status, eles têm o dinheiro. Então, como classe social, eles também vão demorar mais para morrer do que o Dom Fabrício. Provavelmente eles morrerão sem que a classe social a que eles pertencem agora morra. E aí a Angélica chama o Dom Fabrício para dançar, ele acaba aceitando. Ele vai dançar com ela e enquanto ele tá dançando, ele se sente melhor, ele se sente parte integrante daquilo. O que dura pouco tempo, porque logo em seguida, quando a Angélica e o Tancredi falam para ele se sentar à mesa com o pessoal, né, pra hora do banquete, a mulher dele diz: ah, nós somos muito velhos, deixem vocês ficarem entre os jovens. Aí o Dom Fabrício já fica de cara fechada de novo. Em seguida, então, o Dom Fabrício decide não sentar-se com Tancredi e Angélica. Ele até fala: eu prefiro me incomodar de sentar com alguém chato do que incomodar outras pessoas. E ele acaba sentando então com aquele general Palavitino que o pessoal estava elogiando no começo. Esse general então vai começar a falar um pouco sobre as ações dele contra o Garibaldi. A coisa mais importante que esse Palavitino diz é que, apesar da união territorial que está acontecendo na Itália, os 9 reinos ali, os 9 mini países que existiam, eles nunca foram mais separados, eles nunca estiveram em maior desunião. Porque é óbvio, quando a gente é obrigado a baixar a cabeça em alguns aspectos, sempre vai ter alguma briga, sempre vai ter algum desentendimento. Mas isso é muito bacana pra gente entender como estava acontecendo um furor político na Itália da época. Bom, gente, é isso aí. Então, semana que vem, no domingo, dia 2, a gente vai falar sobre as últimas partes desse livrinho, que são as partes 7 e 8, e sobre o pós-fácil. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam curtindo esse projeto como eu tô curtindo. Que se vocês curtirem, deixem um like aqui embaixo pra ajudar aqui na divulgação do canal. Compartilhe com os amigos de vocês pra esse projeto atingir mais gente. Se inscreve no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer por aqui em algum lugar. E continua seguindo os conteúdos produzidos aqui pelo canal. Um beijão e até a próxima.